Ave Maria! Nós estamos começando um novo tempo. Mês de maio chega aí. Dia 1º de maio. Nós estamos começando agora sexta-feira. O Cerco de Jericó. Eu tenho 18 anos de Cerco de Jericó. Ininterrupto. Sempre fiz o Cerco de Jericó. Mas em alguns momentos eu passei sozinha, porque não tive ainda tanta ajuda para continuar comigo realizando as orações do Cerco de Jericó. Começamos o Cerco de Jericó juntos, de certa forma, 2009 na paróquia, mas em 2005, na igreja de Fátima, eu já rezava. O Cerco de Jericó é um momento maravilhoso para o Instituto Nossa Senhora da Aurora. É o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento de um pedido de Nossa Senhora. E nós voltamos a lutar de forma bem fiel com a oração para vencermos as dificuldades, né? Os embates. No Cerco de Jericó, nós vemos a ação de Deus derrubando muralhas, acabando com tantas dificuldades que nós temos na nossa vida. Atravessamos o Cerco de Jericó de forma tal que ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E o nosso último cerco já não deu para fazer dentro da nossa casa. Nós fizemos lá um terreno grande, tínhamos em frente de um clube, para que pudéssemos fazer o Cerco de Jericó. E esse ano, eu acredito que nós iríamos ter que fazer em um lugar maior ainda, né? Acredito que nem aqui dentro ia caber o tanto de gente que vem participar do encerramento do Cerco de Jericó, que é levando o Santíssimo à frente, o padre. Quantas vezes nosso pai amado, Dom Rosalvo, nos acompanhou, indo à frente. Já tivemos também Padre Nazareno, levando o nosso ostensório. Já tivemos Padre Carlos, já tivemos tantas pessoas maravilhosas. Frei Wilter. O cerco do Frei Wilter foi inesquecível. Passamos o cerco todo passando por situações, o inimigo tentando acabar com aquilo ali. Era a energia que acabava, a energia que não vinha, não tínhamos luz, não tínhamos energia. Uma certa hora da oração de quebra de maldição que eu estava fazendo, eu tive que fazer a oração sem microfone no gogó, porque não tínhamos energia, nem luz, nem nada. Também fui atacada por bichos, então tudo acontece para a gente não fazer a vontade de Deus. Agora, este ano, nós estamos na pandemia. A pandemia está causando muitos problemas e sofrimentos no mundo inteiro. Eu não poderia deixar de fazer o Cerco de Jericó, mesmo nesse isolamento social. Então, muito importante agora que é importante a oração. E de onde veio o Cerco de Jericó? De onde veio a inspiração do Cerco de Jericó? No Antigo Testamento, depois da morte de Moisés, Deus escolheu Josué para conduzir o seu povo hebreu. Deus disse a Josué que atravessasse o Jordão com todo o povo e tomasse posse da terra prometida. A cidade de Jericó era uma fortaleza e inexpugnável, com uma muralha enorme. Ao chegar junto às muralhas de Jericó, Josué ergueu os olhos e viu um anjo. O anjo, por sinal, era muito parecido com São Miguel Arcanjo. Era São Miguel Arcanjo. Com uma espada na mão, que lhe deu ordens concretas e detalhadas. Josué e todo Israel executaram fielmente as ordens recebidas pelo anjo, que dizia que durante 6 dias os valentes guerreiros de Israel dessem voltas em torno da cidade, 7 voltas. No 7º dia deram 7 voltas. Durante a 7ª volta, ao som da trombeta, todo o povo levantou um grande clamor e, pelo poder de Deus, as muralhas de Jericó caíram. Isso está em Josué capítulo 6. Isso vem do Antigo Testamento.
foi quando apareceu São Miguel Arcanjo a Josué, indicando como ele iria entrar naquela cidade prometida. Mas nós temos, na época de São João Paulo II, ele devia ir à Polônia no dia 8 de maio de 1979. Era o 21º ano de aniversário do martírio de Santo Stanislau. E o bispo da Cracóvia, na época, era a primeira vez que o Papa visitava seu país. Imagine aquela ansiedade de ver seu país novamente, né? Na época havia grande dificuldade da visita do Papa, porque o país estava sob o regime comunista. E era uma visita importantíssima e muito difícil, porque nós sabemos que o Vaticano é um Estado, é um país, né? É um país. E aqui começaria a ruína do comunismo. Naquela época, a visita do Papa João Paulo II começaria a derrota do comunismo ateu na Polônia. E em fins de novembro de 1978, 7 semanas depois do conclave que eu havia eleito, Papa João Paulo II, Nossa Senhora do Rosário teria dado uma ordem a uma alma eleita, privilegiada na Polônia, que ouvia Nossa Senhora. Ela disse o seguinte, que a ruína do comunismo e a queda do muro de Berlim, né? Perdão. A ruína do comunismo e a queda do muro de Berlim iria acontecer com a visita do Papa. E Nossa Senhora disse o seguinte, para a preparação da primeira peregrinação do Papa à sua pátria, deve-se organizar na primeira semana de maio de 1979, em Jasna Gória, Santuário Mariano, um congresso mariano de 7 dias e 6 noites de rosários consecutivos diante do Santíssimo Sacramento exposto. No dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro de 1978, Anatol Kazuk, daí em diante, promotor desses cercos, apresentou a ordem da Rainha do Céu ao Monsenhor, bispo auxiliar da Comissão Mariana, do Episcopado, e ele respondeu, é bom rezar diante do Santíssimo Sacramento exposto, é bom rezar o texto pelo Papa, é bom rezar em Jasna agora, podeis fazê-lo. E aí, com esta autorização, iniciou-se a oração do cerco de Jericó. Iriam 7 dias e 6 noites rezando o rosário diante do Santíssimo. E por causa deste pedido de Nossa Senhora, o Instituto Nossa Senhora da Aurora repete todos os anos, ininterruptamente. Como é que acontece o nosso cerco? O nosso cerco nós rezamos 24 horas ininterruptas diante do Santíssimo, durante 7 dias e 6 noites. E no final nós fazemos o encerramento com a quebra das muralhas. É uma missa com orações de cura interior, em que nós recebemos uma reflexão sobre a mudança de vida. No nosso cerco, no cerco que nós realizamos aqui no Instituto Nossa Senhora da Aurora, este ano será diferente. Este ano nós vamos fazer não presencial, né? Não teremos a sua presença, mas pode acreditar, Jesus estará exposto e nós estaremos rezando o nosso terço, o nosso rosário, diante do Santíssimo Sacramento do altar. E vamos interceder por você todos os dias. Primeiro dia 1º, nós teremos uma Santa Missa, às 19 horas, 19h30, se eu não me engano. Nós vamos apresentar para você todos os horários, bem direitinho, mas nós temos uma Santa Missa com o Padre Jean, que vai celebrar a Santa Missa de abertura do Cerco de Jericó de 2020. E logo depois iniciaremos no outro dia as lives com nossa adoração e oração do texto. No final, no dia 7, nós teremos a Santa Missa com o Padre Jean, novamente, fazendo o encerramento do cerco.
Durante o dia também, num determinado momento, nós vamos liberar aí para você os horários. Nós vamos ter o encerramento com as orações de cura e maldição e quebra de muralhas comigo diante do Santíssimo, aqui na capela do Instituto Nossa Senhora da Aurora. Então eu convido você a participar. Muitos milagres já aconteceram por causa do cerco de Jericó. Qual é o milagre que não acontece quando a gente reza diante de Deus? É impossível você deixar de alcançar uma graça diante de Deus. Então venha participar. Esteja conosco. É um momento sublime, um momento de oração, um momento só seu, que vai iniciar no dia 1º com a Santa Missa de Padre Jean. Nós vamos lhe transmitir pelo YouTube, por nossas redes sociais, pelo YouTube principalmente, para que você possa rezar conosco. Participe deste momento. Cerco de Jericó 2020, no Instituto Nossa Senhora da Aurora. Aqui é Serva Edith de Maria falando com você e lhe fazendo esse convite para rezar com Nossa Senhora e alcançar sua graça. Deus abençoe.